O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és tu então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Reverendíssimo diácono, povo de Deus, hoje temos algumas leituras para acrescentar o que a gente tem falado nos últimos dias, por exemplo, sobre o anticristo. Aqui está dizendo que quem não confessa que Jesus é o Filho de Deus é do anticristo. Anteontem eu falei um pouco sobre alguns aspectos do anticristo. Hoje eu quero me limitar a um aspecto que foi exposto na leitura de hoje, que é muito importante para descobrir quem é o anticristo. É o seguinte: escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Talvez essa seja uma das maiores armas que nós temos para combater, discernir, descobrir o anticristo e combatê-lo. A unção. O que seria a unção? A ação do Espírito Santo que recebemos no batismo em nós. Quem tem unção? Quem é humilde? Quem é humilde? Que é humildade na vida espiritual? Fazer o que quer, os outros fazer o que quer de você? Você nunca resistir a nada? Ser escravo de todas as pessoas que te subjugam? Não, isso não é humildade. O que é ser humilde? Reconhecer-se completamente dependente de Deus, porque o homem não foi feito para viver sozinho, autossuficiente. A unção vem dos humildes, dos pequenos, que aceitam morrer para si mesmos e ouvir o Espírito. Depois, não existe unção de quem não reza. A oração é primordial para a unção. Oração frequente, o terço, rosário, leitura da Bíblia, adoração
e principalmente a busca dos sacramentos, que é a continuação de Cristo na história. Desde a paixão, morte e ressurreição de Jesus na história, o que permanece ao longo da história são os sacramentos, que se fazem presente pelo Espírito. Mandai, a epiclésia, ou epíclese, né? Mandai vosso Espírito Santo. Então vamos lá. Humildade, sacramentos, oração. É daí que nasce a unção. Dificilmente quem faz isso vai ser enganado pelo anticristo, com todas as armadilhas que ele traz. Por isso que quando Jesus pregava na sinagoga, eles falavam, ele prega como quem tem autoridade. Ele não prega como um qualquer. Muitos santos da igreja não tinham tanta capacidade de pregação, assim como Santo Antônio, por exemplo, São João Crisóstomo, tantos outros. Dizem, não sei, que São João Maria Vianney, por exemplo, que é o patrono dos sacerdotes, não era tão assim pregador. Mas a sua unção atraía pessoas da França, da Europa, de todo lugar. Tanto é que a primeira estrada de ferro de Paris para o interior passava por Ars, né? Porque ele tinha unção. É muito comum essa expressão na renovação, né? Que pessoa ungida, o Espírito está nela. Cuidado, a unção não é igual a dons carismáticos. Tem pessoas que têm dons carismáticos e não são ungidas. O dom a igreja chama, é uma expressão em latim, mas depois eu vou explicar. Gratia gratis date. É uma graça recebida de graça para dar ao outro. Os dons carismáticos são graças para conquistar o outro. E às vezes a pessoa pode ser corrupta, adúltera, não rezar e ter dons. A unção é quando alguém fala com a autoridade do alto, no Espírito, porque é humilde e reza. Segue os mandamentos de Deus. Então hoje, vamos pedir essa graça ao Sagrado Coração, de sermos ungidos, de buscarmos os sacramentos, de buscarmos a oração, a unção que vem do alto. E essa unção vai permitir que você possa discernir a ação do anticristo em cada situação da sociedade. Ele se infiltrou hoje, desde a ONU, ONGs, governos marxistas, desde poderes do judiciário, do Ministério Público, legislativo, executivo, universidades, escolas agora, se querem as crianças. Então, se você tem unção, você é capaz de ver, aqui tem a ação do anticristo. Isso não vem de Deus. E além disso, a unção vai te dar discernimento, os dons do Espírito Santo, para você agir, combater o anticristo. Bem, e o Evangelho? O Evangelho de hoje, ele pergunta a João Batista, quem és tu? João Batista sempre foi um enigma, né? João confessou e negou, eu não sou o Messias. João Batista é o exemplo de humildade. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa frase tem que estar na penteadeira também, né? Que ele cresça e eu diminua. Perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eita, deu um problema aqui. Mateus 11:14. Quem falou que João era o Elias? Jesus. E para quem quer saber, Elias já veio. Jesus fala que João Batista é o Elias.
E agora? Estamos aí numa sinuca de bico. Se o Cristo disse que é Elias, João Batista disse que não é Elias, está vendo como a Bíblia requer muita humildade, requer uma visão unitária e análoga, como diz Papa Bento, na sua encíclica Verbum Domini, né? Uma encíclica do Papa. Papa Bento era muito preocupado com essa forma protestantizada de estudo exegético bíblico, em que se estuda textos separados, olhando cultura, mas não se vê a analogia da fé, como que uma coisa é ligada à Bíblia, é como Cristo, totalmente humana, totalmente divina. Ela não pode ser simplesmente um livro de estudo, senão você cai em um monte de contradição. Essa é uma. Bem, nós temos que diferenciar aqui a resposta de cada um. Quando perguntaram para João Batista se ele era Elias, estavam perguntando a pessoa de Elias. Ele não é a pessoa de Elias. Existem outdoors espíritas dizendo que na Bíblia tem reencarnação por causa desse texto, do texto de Jesus, desculpa. Que João Batista é a reencarnação de Elias. Vocês sabem que na fé católica é incompatível com a reencarnação, né? Primeiro, pelo simples fato de Deus ser perfeito e agir na nossa vida miserável. O que faz um ser perfeito agir na nossa vida? O amor infinito, incondicional. Quando eu nasço de novo, com outro nome, outro sexo, eu estou ferindo absurdamente o amor de Deus. Muito. Estou desprezando. Por isso que no Antigo Testamento Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós somos únicos para Ele. Depois a reencarnação despreza todos os méritos de Jesus na cruz, porque eles dizem que se reencarna para purificar-se. Agora imagina, hein? Se eu reencarnei para purificar com tanto pecado que eu já fiz, eu vou ter que reencarnar até sei lá quando aí. Despreza todos os méritos de Cristo na cruz, que nos deu os sacramentos, que são capazes de perdoar os pecados, nos redimir. É um desprezo total aos méritos de Cristo, a reencarnação. Total, né? Totalmente incompatível. Eu já ouvi gente falando assim: não, padre, é muito injusto uma pessoa nascer paralítica, pobre, e o outro rico e saudável. Tem que nascer de novo, trocado. Bem, eu até concordaria, mas vem cá, eu tenho ouvido ultimamente muitas pessoas ricas, belas, saudáveis, que suicidam, ou não? E pessoas que estão na cama, paralíticas, pobres, agradecendo a Deus a vida. Então essa premissa é falsa. A felicidade não está vinculada à pobreza, à doença. Porque se fosse assim, não morreria mais quem é rico, saudável. Olha os atores de Hollywood. Droga, suicídio, Robin Williams. Não sei o nome dele, Heath Ledger. Negócio assim. Eu não lembro como é que escreve lá. Quantos que usam droga? Olha o Michael Jackson, que usava Propofol, que usa para tirar dor, para dormir. Morreu por causa disso. Tantos outros, né? A Whitney Houston, que estava embriagada, drogada, morreu.
milionária, bilionária. Se fosse a questão de ligar felicidade à beleza, na verdade, gente, quem nasce feio é vantagem. Nós que somos feios é vantagem. Por quê? Não vai passar pelo trauma de ficar feio com a velhice. Vocês já viram no YouTube os atores, por exemplo, vou falar um cara, por exemplo, esse eu tiro o chapéu, Alain Delon. Alguém conhece Alain Delon? Vai na internet e vê Alain Delon quando era jovem e quando ele estava perto de morrer. Totalmente horroroso. É ou não é? Ele queria, inclusive eu rezei muito para isso, depois eu acho que não aconteceu, né? Ninguém sabe, mas ele morava na Suíça, mudar para a Suíça, para fazer suicídio assistido. A Suíça é um país que permite que ele mesmo suicide. Alain Delon. Eu rezei muito para ele, porque coitado, ele não tem culpa de ter nascido bonito, né? Depois eu vi que ele morreu na França. A França não permite, mas a França hoje está um país de terra de ninguém. Mas ele queria suicidar-se. Então, se fosse verdade que os ricos e bonitos fossem todos felizes. Uma vez, quando eu atendia como médico em Séries, eu atendia a usina, aqui tem muita usina de álcool, né? É de álcool? Eu atendi uma usina do Carmo do Rio Verde. Eles tinham um convênio e eu comecei a atender cortador de cana. Agora não tem tanto isso mais, tem? Agora é mais maquinado. Mas na época tinha muito. Dizem, eu nunca cortei cana, que no calor chegavam a desmaiar desidratado. É o que dizem. De tanto, tinha gente que desmaiava desidratado. E eu comecei a questionar, um por um. Você é cortador de cana? Sou. Você conhece alguém que suicidou-se? Não. Perguntei vários que eu atendi. Nenhum conhece um cortador de cana que suicidou-se. Nenhum. Alguém já ouviu falar no prédio Excalibur, em Goiânia? Na época que foi construído, eu era moleque. Era um auge. Uma piscina por andar. Eu falava assim, eu vou ser médico para comprar um apartamento do Excalibur. O dono de uma indústria farmacêutica pulou de lá, suicidado. E a família disse que ele não tinha doença, não tinha problema financeiro. Ou seja, a felicidade não está em ser rico e bonito, saudável. A felicidade é um dom de Deus. Deus faz feliz quem Ele quer. Inclusive, feio, que é vantagem, doente e morrendo. Não tem uma monja carmelita argentina que pouco antes de morrer estava rindo? Alguém viu essa foto? Ela não aceitava fazer morfina. Bem, fecha parênteses. Elias não estava querendo dizer que era a pessoa de João Batista, a pessoa de Elias. E Jesus? Jesus estava dizendo que João Batista tem o espírito profético de Elias. Aquela força do Espírito Santo de enfrentar Herodes, de apontar o dedo, eis o Messias. O espírito, como aconteceu entre Elias e Eliseu, que jogou o manto, não foi? Sobre Eliseu. Me dá uma parte do seu poder. É esse espírito que hoje qualquer um pode ter, se for ungido. Olha que interessante, a unção que está falando na primeira leitura é a unção de João Batista, a unção que Elias teve, o poder profético de dizer a verdade, de não ter medo de perder a cabeça, de ser mártir. Esse espírito
que é o espírito que nós deveremos ter. A profecia, a unção, não é só para simplesmente discernir quem é o anticristo, mas para combatê-lo e para dar a vida se for possível. Entenderam? Que o Sagrado Coração nos coloque, nos proteja de todo mal, e que Nossa Senhora, Mãe de todos nós, dos ungidos, dos profetas, nos coloque no seu útero e continue gerando com o Espírito Santo novos profetas para a igreja. Assim seja.